Nós estamos já há um tempo estudando as parábolas e, como temos já dito e volto a repetir, nós não iremos ver todas as parábolas, mas aquelas parábolas principais, vamos chamar assim, aquelas parábolas que são mais conhecidas, que nos chamam mais atenção. Há parábolas mais extensas, há parábolas mais curtas. E o meu desejo, a minha oração é que esses estudos, essas mensagens a respeito das parábolas de Jesus esteja alimentando a sua alma, trazendo conhecimento à sua mente e conduzindo você a um crescimento na palavra do Senhor. Na semana passada, o nosso irmão Mateus deu início às parábolas que nós chamamos parábolas do reino, que se encontram justamente no Evangelho de Mateus. Mateus, ele é muito didático na sua estrutura, ele é muito didático quando ele está escrevendo o seu evangelho. Pela seguinte razão, Mateus ele faz uma junção de ensinos de Jesus e uma junção de, vamos chamar aqui, milagres ou ações de Jesus. O livro de Mateus, melhor dizendo, o evangelho de Mateus, ele é visto desta forma. Ora, você tem ensinos de Jesus, ora você tem milagres de Jesus. E aqui não é diferente. Quando você vai olhar no capítulo 13, você vai perceber que Mateus ele vai, vamos chamar aqui, reunir algumas dessas parábolas de Jesus num só momento. Isso não significa que, quando nós fazemos essa leitura, que Jesus pronunciou essas parábolas sequencialmente. Algumas podem ter sido, mas outras não. Por exemplo, esta mesma aqui do joio e do trigo, que nós vamos meditar, você vai perceber que em um outro momento Jesus vai estar dando uma explicação dessa parábola que nós iremos ver. Então parece-nos que o que Mateus está fazendo é reunir todas essas parábolas, chamadas parábolas do reino, em um só momento do seu evangelho. E aqui então há uma informação importante a considerar, que é justamente o conceito de reino. O que vem ser o reino de Deus? Ou o reino dos céus? Algumas pessoas tentam ou acham que há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, porque, por exemplo, em Lucas e no Evangelho de João, você vai ver muito mais a expressão reino de Deus, já que em Mateus você vai ver a expressão reino dos céus. Não há nenhuma diferença na verdade, porque o reino de Deus é o reino dos céus. Então aqui, quando nós vamos observar essas parábolas do reino, é preciso pensar no conceito de reino. Bom, este aqui é um assunto bastante amplo, que nós poderíamos em outro momento estudar. Mas basicamente, quando nós pensamos em reino, não podemos pensar naquele conceito que geralmente nós temos, que é um conceito mais geográfico. Por exemplo, quando nós falamos sobre o Reino Unido, por exemplo. Então, a nossa mente vai logo para um espaço geográfico. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala a respeito de reino. Reino, a ideia aqui é o domínio, o governo. Então, quando nós falamos do reino dos céus, o reino de Deus, nós estamos falando do governo de Deus, soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre todas as criaturas. Este reino de Deus, e aqui quero lembrar um conceito que foi trazido na semana passada, na parábola da mostarda e do fermento, é que esse reino de Deus, ele já está presente. Porque se reino é o governo de Deus, então ele já está presente, porque ele governa sobre todas as coisas. Diz Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, que teu Senhor é o reino, e tu dominas sobre tudo. O Salmo 115, versículo 3 diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então você observa aqui que o reino ele é presente. Por quê? Porque Deus já governa, Cristo já governa sobre todas as coisas. Mas nós precisamos entender que este reino ele não está manifesto na sua plenitude. Ele deu sua expansão muito mais quando Cristo se encarnou. Por isso que Jesus vai pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado, é aproximado o reino dos céus. E por quê? Porque ele é o rei.
Onde o rei está, o reino está presente. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o governo de Deus sobre todas as coisas, presente, mas não ainda plenamente. Por não estar ainda pleno, então nós podemos afirmar que o reino é presente e ainda não. A questão do ainda não quer dizer que ele não venha a ser, pelo contrário, é a certeza que ele virá a ser. Como nós vimos na parábola da mostarda, ele vai crescendo e vai se expandindo. E como fermento, sem ver, ele vai aumentando. Então, nós vamos observar que o reino de Deus é um reino presente, mas ainda é um reino futuro, porque ele vai se expandir. É justamente sobre esse reino dos céus que Jesus está tratando aqui nesse texto, capítulo 15. Por isso que você vai ter a primeira parábola no capítulo 13 aqui de Mateus, justamente a parábola do semeador, ou da semente, em que você vai também ter essa mesma parábola nos outros evangelhos. O que então acontece? Jesus vai então começar a falar a respeito do reino de Deus. E ele vai falar da semente, do semeador que saiu a semear. E se você quer algo mais explanativo a respeito disso, acompanhe uma das nossas transmissões, dos domingos, quando nós estamos tratando a respeito do Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos há também justamente essa parábola do semeador que saiu a semear. E nesta mensagem nós fazemos uma explanação mais detalhada a respeito desta parábola. Mas o fato é que quando nós chegamos no versículo aqui, então, 24, você vai observar que Jesus vai contar uma outra parábola a respeito do reino de Deus. O versículo 24 que nós lemos vai dizer justamente isso. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, quando nós olhamos aqui esta parábola, nós vamos ver a parábola em si, nós vamos depois ver a explicação que o próprio Jesus dá a respeito dessa parábola, e nós queremos também, ao final desta reflexão, dessa mensagem, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então, vamos voltar à parábola, tá certo? Então, quero que você acompanhe comigo, mais uma vez, essa leitura do versículo 24, do capítulo 13 de Mateus, até o versículo 30. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Mas, quando os homens dormiram, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer, junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando nós olhamos esta parábola aqui, e como eu disse, ela segue no Evangelho aqui de Mateus a parábola do semeador, há alguns comparativos que nós precisamos fazer. Comparativos no sentido de diferenciação, na verdade. Veja só que na parábola do semeador, você vai observar que Jesus vai dizer que a semente é lançada e as aves vêm, algumas sementes caem à beira do caminho e as aves vêm e roubam aquela semente. Na explicação de Jesus, Jesus vai dizer que é justamente o diabo que vem e rouba a palavra. Aqui não, aqui nessa parábola, o semeador, ele semeia e o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. Na parábola do semeador, a semente ela é boa,
porque ela é justamente a palavra de Deus. Jesus vai justamente explicar isso. Mas aqui nessa parábola do joio, você vai observar que o inimigo ele vem e ele semeia a má semente, que é o joio. Na parábola do semeador, a ênfase está no tipo do solo. Não é? A questão não é a semente na parábola do semeador, porque a semente é boa, pois é a palavra de Deus. Mas a questão é o solo, rochoso, à beira do caminho, entre espinhos e o solo fértil. Mas aqui a ênfase está no semeador. Observe, na primeira a ênfase está na semente, que é boa, e nos tipos de solo que vai receber ou não esta semente. Mas aqui nessa parábola do joio, a figura principal é o semeador. E nós vamos ver daqui a pouco por quê. Agora, por que Jesus faz esses ensinos, essas parábolas? Justamente para ensinar, justamente para mostrar a grandeza da verdade do reino dos céus. Como eu disse agora há pouco, você vai ter muitas verdades a respeito do reino dos céus, e várias dessas verdades são justamente ensinadas por estas parábolas. Quando nós olhamos então a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, como você queira colocar, há alguns destaques que é preciso ser feito. Primeiro, a semente semeada no meio do trigo era um tipo de erva daninha, que só era possível diferenciar quando o tempo passava. Alguns comentaristas chegam a dizer aproximadamente 6 meses, e que se verificava que o joio estava no meio do trigo. Por isso que eles não perceberam, e por isso a surpresa aqui dos servos daquele Senhor contado por Jesus na parábola. Porque eles, depois de um certo tempo, é que eles percebem. Esse tipo de erva daninha, ela era um tipo de erva venenosa, né, que chama-se aqui de joio, no qual até animais e o próprio homem poderia morrer se assim consumisse. Então, essa erva daninha, logo nos primeiros momentos, ela crescia junto com o trigo e era praticamente impossível diferenciar. Apenas depois de um certo tempo é que, quando você olhava, você via que havia joio e trigo juntos, porque no início ela era muito semelhante. Então, por isso que passa-se o tempo e os servos agora ficam surpresos. O que foi que aconteceu? Tá certo? Um outro destaque que você pode observar, o que nós podemos observar aqui nessa parábola, é a pessoa do semeador. Como eu falei agora há pouco, você tem a pessoa do semeador como o foco aqui desta parábola. Pela seguinte razão, você vai perceber que este semeador, ele é uma pessoa que tem conhecimento. Por que nós podemos afirmar isso? Pela seguinte razão, você vai verificar que aqueles servos dele, aqueles empregados, querem arrancar logo o joio do meio do trigo. Mas aquele homem, ele diz assim, calma, não é bem assim. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão provavelmente arrancar o trigo também. E o prejuízo será maior ainda. Deixe crescer junto o joio com o trigo. Então, ele é um homem que conhece da agricultura, ele conhece da sua plantação, ele conhece e ele sabe diferenciar joio e trigo, que os seus servos não sabiam. Esse homem também é um homem paciente, porque enquanto os servos querem logo resolver a situação, aquele homem diz, não, esperemos até a colheita. Ele é um homem extremamente conhecedor, ele é um homem paciente, ele é um homem convicto. Convicto de quê? Primeiro, que na colheita pode-se fazer a diferença, a separação entre joio e trigo. E ele é consciente, ele é convicto de que aquele, entre aspas, aparente prejuízo ali, foi justamente feita pelo inimigo. Porque na parábola, você vai observar que os servos daquele homem dizem assim, mas Senhor, quem é que fez isso? É interessante porque esta pergunta dos servos ali nessa parábola demonstra
a admiração que eles estão diante daquela situação. Porque é tipo assim, como é que alguém poderia fazer isso? Como é que alguém poderia semear uma erva venenosa, daninha, que pode matar até homens e mulheres, animais, e faz isso a alguém? Esta é a admiração. A resposta daquele senhor na parábola é firme e é direta. Um inimigo fez isso. Interessante que ele não vai discorrer a respeito ou presumir quem é o inimigo, mas ele sabe que foi o inimigo, porque ninguém poderia fazer isso senão um inimigo. Então você tem a semente aqui, que era um tipo de erva daninha, muito mais do que simplesmente uma erva que cresce no meio do trigo, é uma erva daninha, venenosa. Você tem a pessoa do semeador, que é uma pessoa de conhecimento, é uma pessoa de convicção, é uma pessoa de paciência. E você também tem a figura aqui dos servos e dos ceifeiros. E há uma diferença aqui. Uma que eu já disse, os servos aqui, os empregados daquele senhor da parábola, você vai observar que eles são inexperientes e impacientes. Por que nós podemos dizer isso? Porque justamente o senhor daquela parábola vai dizer, espere até a colheita, ou seja, vocês estão muito impacientes. E vai dizer, se vocês fizerem isso agora, vocês vão arrancar o trigo junto com o joio. Então isso mostra a inexperiência daqueles servos, daqueles empregados. Mas você tem a outra figura, que é a figura dos ceifeiros, no qual o senhor da parábola vai dizer justamente que na época da colheita eles irão separar o joio do trigo, ou seja, esses que irão, os ceifeiros, eles são especialistas, eles são pessoas experientes nisso, o que aqueles empregados, eles não eram. Então, é esta parábola que nós temos aí. Um homem que semeia trigo, o seu inimigo vem, semeia joio, um tipo de erva daninha, que cresce com o decorrer dos meses, que só se percebe isso mais na frente. Os servos daquele homem querem fazer logo a separação, mas eles são inexperientes e são detidos pelo Senhor, que pacientemente aguarda o fim da colheita, para que os ceifeiros então façam a separação do joio e do trigo. É interessante que Jesus conta esta parábola, mas ele também dá a explicação dessa parábola. Eu quero que você acompanhe comigo então o versículo 36 até o versículo 43, quando você vai perceber justamente Jesus então falando, ou melhor, dando a explicação desta parábola. Olha então aí o versículo 36, quando diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Ainda continua o versículo 41 a 43, mas eu quero ler e explicar um pouco deles depois. É interessante aqui que os discípulos eles vão procurar Jesus para saber o sentido da parábola. Isso nos remete à parábola anterior, quando Jesus fala do semeador que saiu a semear. E posteriormente os discípulos chegam para Jesus e perguntam por que Jesus então fala aquelas coisas por parábolas. E Jesus então explica que aos pequeninos, a eles, lhes é revelado os mistérios do reino de Deus. Então já falamos aqui em outra transmissão, né, justamente da que eu citei alguns instantes atrás, que os mistérios aí é uma verdade que estava oculta e agora foi revelada. Então, para os discípulos, para aqueles que recebem a palavra do Senhor, as verdades do reino dos céus são-lhes manifestas. Mas aqueles que veem
os ensinos de Jesus e deliberadamente resistem a este executado por parábolas, e como Jesus vai dizer, para que eles ouvindo não entendam, vendo não vejam, e assim não se arrependam, e os seus pecados não sejam perdoados, e eles não sejam convertidos. É interessante observar que Jesus faz isso não como propositalmente, mas como juízo para aqueles que resistiram tanto e blasfemam do Espírito Santo. Então, os discípulos chegam para Jesus mais uma vez e perguntam o sentido da parábola. E Jesus vai então aqui claramente dizer, como nós vimos aqui, sem muitos arrudeios. Jesus deixa bem claro aqui que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Ele mesmo. O semeador é Ele. O campo é o mundo, então o mundo pertence a Ele. Observe isso aqui. É muito interessante porque quando nós estamos lendo a parábola, diz que aquele homem semeou no seu campo. Agora Jesus está dizendo que este semeador da parábola é Ele mesmo, o Filho do Homem, e que Ele semeou a boa semente no campo. E aqui ele diz que o campo é o mundo, então o mundo pertence a Ele. Pertence a Ele. Então, ele continua dizendo aqui que a boa semente são os filhos do reino e o joio são justamente os filhos do maligno. É interessante que Jesus ele divide os homens apenas em duas classes. Observou? Nós não temos aqui, como geralmente nós fazemos nas questões sociais, por exemplo, dividir os homens em raças, em classes sociais, ricos, pobres, paupérrimos, preto, branco. Não existe isso. O Senhor Jesus ele estabelece apenas duas categorias na humanidade: aqueles que são filhos do reino, filhos de Deus, e aqueles que são filhos do maligno. Você vai então observar aqui que o inimigo, Jesus deixa bem claro, versículo aqui 39, o inimigo que semeou é o próprio diabo, e a ceifa a consumação dos séculos, ou seja, o fim de todas as coisas, e os ceifeiros são os anjos. É interessante observar que Jesus não faz referência, por exemplo, aos empregados nessa parábola. Jesus não faz referência aqui aos empregados e que eles dormiram. Por quê? Porque esse não é o foco da parábola. O foco da parábola é justamente mostrar que há um conflito entre o reino dos céus e o reino das trevas, aqui falando a respeito do diabo, e que esse reino das trevas será envergonhado na consumação dos séculos, quando Cristo vier e enviar os seus anjos para recolher aqueles que lhe pertencem. Então, você observa aqui que a parábola do joio e do trigo, contada por Jesus, é claramente mostrada e ensinada aqui. Você também vai observar que nessa parábola aqui, que Jesus vai usar mais uma vez a mesma expressão que usou na parábola anterior: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece ser redundante, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Se você tem ouvidos, preste atenção no que eu estou dizendo. Leve em consideração, esteja atento. E por que Jesus está dizendo isso? Porque quando você vai observar aqui o final, o desfecho dessa parábola, ele é muito terrível para alguns, ou será muito terrível para alguns, mas será também glorioso para outros. Por isso que Jesus diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Tendo então compreendido aqui a explicação que Jesus dá a respeito dessa parábola, então nós podemos fazer algumas aplicações, perguntando que lições esta parábola traz para a minha vida e para a sua vida. Há algumas lições aqui que eu quero destacar. A primeira lição é a respeito da confiança. Da confiança no semeador, aquele que semeou a boa semente, o Filho do Homem, como o próprio Jesus diz. E por que confiança? Você observa aqui que, como foi dito, o campo é o mundo. E na parábola, aquele
inimigo vem e semeia a má semente, a erva daninha. Jesus vai dizer que aquele inimigo é o diabo. O joio são os filhos do maligno, que estão sendo plantados ou semeados neste mundo, que pertence ao Senhor. E a pergunta é, por que então Deus permite isso? Por que Ele então, Ele permite que o seu inimigo semeie no seu campo? Ele sendo totalmente poderoso, Ele podia erradicar de uma vez por todas o mal, o diabo? Sim, irmãos, poderia. Mas nós não sabemos, e de uma forma que não nos é revelado, Deus permite sim que o inimigo, o diabo, ele semeie joio no meio do trigo. Que tenha ervas daninhas, filhos das trevas, no meio dos filhos de Deus. E que se misture de tal forma que muitas vezes não será possível diferenciar apenas no dia do juízo. Nós não sabemos por que Deus permite isso, mas nós cremos e confiamos que Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Então a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que mesmo nesse mundo tão tenebroso, tão difícil, e no meio, onde há joio no meio do trigo, onde há filhos de Deus no meio do filho das trevas e vice-versa, é preciso confiar que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é a paciência. Eu já falei agora há pouco que o semeador diz para aqueles servos, Jesus contando isso na parábola, que aqueles homens, eles estavam, vamos chamar aqui, impulsivos, né? Eles estavam apressados em fazer logo a separação, e o Senhor da parábola disse, não, aguardemos até a colheita. Então aqui nós aprendemos uma outra lição que é a respeito da paciência. E quantas vezes nós somos impacientes desse mundo? Quantas vezes nós queremos que Jesus ele resolva logo as coisas? Quantas vezes, se nós pudéssemos, nós resolveríamos as coisas desse mundo, separando o joio do trigo, o trigo do joio, e quando nós mesmo nem sabemos quem é trigo e quem é joio? Quantas vezes nós somos impacientes até na nossa comunidade de fé, porque logo julgamos aqueles irmãos, por exemplo, que são um pouco mais difíceis, que demoram mais a amadurecer na fé, e nós julgamos logo como joio. E muitas vezes eles estão só precisando de um tempo para serem tratados. E quantas vezes nós somos tão tolerantes com alguns outros irmãos, porque julgamos que eles são trigo, mas na verdade eles são joios, ou podem ser joios. Então Jesus está aqui nos mostrando que precisamos ser pacientes. É bem verdade que quando nós falamos essa aplicação aqui, não significa necessariamente que na igreja não deve haver disciplina, deve haver sim. Mas nós precisamos observar que Jesus está nos chamando a ter paciência, porque nós não temos a capacidade em nós mesmos de julgar todas as coisas. Ele sim, Ele é o justo juiz, Ele sim é o dono do campo, Ele sim é o verdadeiro semeador, que sabe diferenciar joio e trigo. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos confiar no semeador, que é o nosso Senhor Jesus. A segunda lição, como eu acabei de dizer, é que nós precisamos ser pacientes, esperando o tempo da colheita. E aqui nós temos a terceira lição, é que o dia da colheita revelará quem são os filhos dos céus, os filhos do reino, como Jesus diz aqui, trigo, e aqueles que são filhos do diabo, filhos do maligno, que são joios no meio do trigo. Apenas no último dia é que você vai ver, ou que veremos, quem é quem, e que haverá a separação. Nas parábolas e nos ensinos de Jesus a respeito dos últimos tempos, lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, e nós vamos ver algumas dessas parábolas. O próprio Senhor Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, quando ele voltar, enviará os anjos, os quatro cantos da terra, para recolher aqueles que são seus, os eleitos de Deus.
Percebe então que os anjos aqui, como o próprio Jesus diz, são aqueles que farão esta colheita, separando joio e trigo. Então, nós precisamos ser pacientes. Sabe por quê? Como eu disse agora há pouco, muitas vezes, irmãos, nós queremos que as coisas sejam resolvidas hoje. Ou nós gostaríamos que joio e trigo já fossem separados hoje, mas joio e trigo só serão separados no último dia. Isso nos faz lembrar aqui o texto de Malaquias. Mas antes de ler o texto de Malaquias, eu quero que você volte comigo mais uma vez para o texto de Mateus capítulo 13. Olha comigo o versículo 40 em diante. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Observe aqui, diz aqui, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, ou seja, aqueles que são joio, e os lançarão na fornalha acesa. Essas expressões, elas são muito familiares aos judeus, porque, por exemplo, eles lembraram logo, quando aqueles 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, como juízo. No caso ali, Deus os poupou, mas aqui não é algo que vai ser poupado, porque quem está fazendo isso é o próprio Senhor, através dos seus anjos. Os lançarão na fornalha acesa, e ali, ou seja, ali no inferno, haverá choro e ranger de dentes. De forma alguma nós podemos crer no aniquilamento dos ímpios, no aniquilamento daqueles que não temem ao Senhor, e só os que temem ao Senhor permanecerão existindo. Há uma existência pós-morte, quer no céu, quer no inferno. Há uma existência pós-morte, quer desfrutando da glória do Senhor ou dos horrores do inferno. O texto aqui deixa claro: lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui, irmãos, e aqui está a seriedade, é para todo sempre. E quanto aos justos, quanto àqueles que são os filhos do reino, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo é uma lembrança daquilo que Malaquias, o profeta Malaquias, já tinha dito. Por isso que Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha o que diz então, ou ouçamos, o que diz então o profeta Malaquias no capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Olha o que diz então a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em guardar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Observe que esses homens estão dizendo que não vale a pena temer ao Senhor. Esses homens estão dizendo que não vale a pena seguir as leis do Senhor. Esses homens estão dizendo que não vale a pena servir ao Senhor. O versículo 14 diz: inútil é servir ao Senhor. E versículo 13 ainda, versículo 15, nós reputamos por felizes os soberbos. Irmãos, a que ponto o homem chegou? A que ponto alguns homens chegam, ou melhor, muitos homens chegam a reputar por felizes aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que apreciam a iniquidade, a imoralidade. E aqui diz então o texto, eles escapam do Senhor. Então, há muitos que olham para esses homens que blasfemam, que andam em pecado, que andam longe dos caminhos do Senhor, e dizem assim: esses são felizes, porque olha com eles,
nenhum mal lhe sobrevém, como diz lá Asaf no Salmo 73. Versículo 16, continuando então a leitura, diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora ele começa a falar a respeito daqueles que amam a Deus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que dia? O dia da colheita, que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, observe, vem o dia, não é um dia, não. Há o dia. Vem, pois, o dia e arde como fornalha. Olha a mesma palavra que Jesus disse lá na parábola. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade, ou seja, cometem pecado, iniquidade, e têm prazer neste pecado, serão como restolho. O dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis os meus mandamentos, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. As mesmas palavras que Jesus disse. Lembra que Jesus disse que vai enviar nos últimos tempos, enviar na colheita, no final desta era, no final desse tempo, vai enviar os seus anjos, que vai separar joio e trigo, joio para a fornalha acesa, onde vai haver choro e ranger de dentes. Mas para os justos o sol nascerá. E aqui Jesus está replicando as palavras do profeta Malaquias. Por isso ele diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E a minha pergunta é a seguinte, para concluir essa mensagem: naquele dia, no dia do Senhor, no dia que ele voltar, enviar os seus anjos para fazer a colheita, que tipo de semente será você? Você vai se enquadrar como trigo que será recolhido no celeiro do reino dos céus, do qual nascerá o sol da justiça, no qual vai haver alegria perene por toda a eternidade? Ou você será aquele joio que vai ser recolhido, que viveu nesse tempo presente, sorrindo, se divertindo, fazendo o que quis, mas um dia a festa acaba e vai se prestar contas diante de Deus? Como você estará naquele dia da colheita? Eu quero que você pense nisso. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus para ser o trigo, faça isso. Porque só há dois tipos de pessoas: aqueles que são trigo, que são fazem parte do reino dos céus, ou aqueles que são joio, que fazem parte, são filhos do maligno. Só há filhos de Deus e filhos do diabo. Jesus disse. E naquele dia, como diz o profeta Malaquias, se verá a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Entre o ímpio, que tem prazer no pecado, e o justo, que teme a Deus. Quando eu penso nisso, meus irmãos, isso é um consolo para o meio do seu coração. Porque quando a gente vê o mal parece prevalecendo cada vez mais, parece que o bem não vai prevalecer. Mas Jesus deixa claro que haverá o dia em que haverá uma grande colheita. E se verá naquele dia quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo nos ajude a compreender e aplicar a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tua palavra.
te pedir que teu Espírito nos traga cada vez mais compreensão e nos ajude a viver essa palavra. E que naquele dia, Senhor, no dia da colheita, e quando o Senhor quando o Senhor voltar e enviar os teus anjos, possamos ser recolhidos no teu celeiro, Senhor. E queremos te pedir que aqueles que estão nos ouvindo, porventura, ainda não fazem parte do teu reino, que o Senhor os alcance, para que eles também possam estar conosco no teu reino, louvando para todo sempre. Nós assim te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.